Mano, tu acha que teu time teria a chance de ganhar de uma seleção? Pois é, teve times aqui do Brasil que ganharam e golearam seleções. Sim, e até de países gigantes. Se liga. E mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 times brasileiros que jogaram contra seleções. Parte 2. Mas cara, antes de começar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Tu gosta de promoção? É claro que sim, quem não gosta, né? E tem um site chamado Promobit que mostra pra você várias promoções que tá tendo agora. Eles têm uma comunidade com mais de 700 usuários cadastrados que compartilham promoções de tudo quanto é coisa. Mas assim, são descontos de verdade. E ainda o Promobit monitora todas as promoções para ver se o site que tá oferecendo esse desconto é confiável ou não. Você clica na promoção e eles te levam para um site monitorado e confiável para tu comprar. E ainda tem um negócio chamado lista de desejos, que é assim, você precisa comprar alguma coisa, tipo camisa de futebol. E quando aparecer uma promoção confiável disso, você é avisado na hora para tu poder comprar com aquele descontão. E as promoções atualizam toda hora. Então baixa o Promobit, que é de graça, faz teu cadastro e economiza uma grana, porque tá ossa a situação do Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. E bora pro vídeo! Começando com o time de São Paulo, que em 1966 ganhou de um dos maiores países do mundo do século 20, que foi a União Soviética. Mas o que eles vieram fazer no Brasil? É que naquele ano, em 66, ia ter Copa do Mundo. E a União Soviética veio pra cá para ir se preparando, tá ligado? Então foi feita uma competição chamada Torneio Internacional João Havelange, que tinha Corinthians, Palmeiras, Flamengo e União Soviética. Daí começou a partida e o Corinthians incrivelmente meteu 3-0. Só que no finalzinho do jogo, os soviéticos fizeram um gol de honra. E o placar final foi Corinthians 3, União Soviética 1. E os caras da União Soviética jogaram 2 partidas nesse torneio. Uma perdeu pro Corinthians e a outra perderam pro Palmeiras por 3-1 também. Mas se fosse o Mundial, o Palmeiras não ganhava. E naquele ano, em 1966, a União Soviética, que perdeu para esses dois times brasileiros, chegou a ficar em 4º lugar na Copa. Outro time que jogou contra uma seleção foi um dos maiores de Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro. E cara, eles jogaram contra um país que eu acho que todos os brasileiros amam, o Brasil. Pois é, em 1969, um ano antes da Copa de 1970, o Atlético Mineiro fez um amistoso contra o Brasil para comemorar o 146º aniversário de independência. E o Brasil vinha de várias vitórias, tá ligado? Só que o atacante Dário, do Atlético, ficou muito pistola com o técnico do Brasil, que disse que não ia levar ele pra Copa e meio que menosprezou o cara, tá ligado? Daí o Dário disse: ah é, tu não vai me levar pra Copa. O Brasil só tá invicto porque não jogou contra o Atlético Mineiro no Mineirão lotado. Aí pronto, o Dário ficou com sangue nos olhos e começou a partida e o Atlético já fez 1-0. Daí o Pelé empatou 1-1 e o Dário conseguiu a sua vingança. Fez o gol que deu a vitória pro Atlético Mineiro por 2-1. E o Brasil em 69 é praticamente o mesmo Brasil campeão de 1970. Tinha Carlos Alberto, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino. Mano, que timaço. Foi um feito histórico o Atlético ter ganhado deles. O próximo time da lista não é um de São Paulo ou de Minas Gerais, mas sim do Rio de Janeiro. Em 1998, o Flamengo fez seu último jogo contra uma seleção na história. Sim, última seleção que eles enfrentaram. E foi uma da América Central, a Jamaica, que é esse pequeno país aí. É que o Flamengo fez várias contratações naquele ano de 1998, como um cara chamado Palhinha, que jogava na Europa na época. E a Jamaica ia jogar a Copa do Mundo na França. Então pros dois times ia ser interessante fazer um amistoso. Então foi, em janeiro de 98, o Flamengo jogou contra a Jamaica em Goiânia. Tipo, mais aleatório que isso, impossível. E sem nenhuma surpresa, o time do Rio de Janeiro meteu 3-0 nos caras da Jamaica, com 2 gols daquele Palhinha lá. Só que essa partida não ajudou os jamaicanos na Copa, porque eles caíram na fase de grupos mesmo. E não saia do vídeo, que eu ainda vou falar de uma seleção gigante da Europa, que já ganhou até Copa do Mundo, e que jogou contra um time do Rio de Janeiro em 2014. Então bora! Mas antes, na penúltima posição, tem outro time do Rio de Janeiro que jogou contra uma seleção, que foi, acredite, o Friburguense. Sim, mano, em 2008, esse time que, digamos, não é lá aquela referência no futebol, jogou contra a seleção da Nicarágua. A Nicarágua fica aí na América Central, onde mostra no mapa. E o Friburguense jogou essa partida porque estava se preparando pro Campeonato Carioca daquele ano. Mas tá, se esse time do Rio de Janeiro não é tão bom assim, a seleção da Nicarágua é pior ainda. Naquele ano, em 2008, a posição média deles no ranking da FIFA era de 181. Então a gente sabia que os brasileiros podiam ganhar, mas não esperavam que ia ter tanto gol. Cara, o Friburguense ganhou de 9-0. Sim, cara, 9 gols. Que goleada. Daí no dia seguinte, num jornal da Nicarágua, eles disseram que tomaram 9-0. E pra dar aquela amenizada, disseram que o Friburguense
Nicaragüense era um dos times mais fortes do Rio de Janeiro. Poxa, Nicarágua, se tomaram tanto gol assim de um time de Nova Friburgo, imagina se jogasse contra o Flamengo, o Fluminense e tal. Iam tá tomando gol até agora. E pra finalizar, teve uma seleção gigante da Europa que veio pro Brasil e jogou contra um clube. Em 2014, o Fluminense jogou contra a grande Itália. Sim, cara, é que em 2014 teve Copa do Mundo aqui no Brasil. E os italianos queriam jogar seu último amistoso antes da Copa. Daí eles escolheram jogar contra o Fluminense. E a partida foi em Volta Redonda, que é uma cidade do Rio de Janeiro. Então, dia 8 de junho de 2014, alguns dias antes da Copa, eles fizeram essa partida inusitada. E, mano, se tu acha que só porque era só um amistoso, os italianos iam colocar qualquer um pra jogar, tu tá enganado. Eles foram com o Immobile, que tinha sido contratado pelo Borussia Dortmund, também tinha o Insigne, Thiago Motta e tal. E ainda por cima, durante a partida, entrou o Pirlo, Balotelli, Marquise, mano, uma das seleções mais fortes do mundo. Mas muita gente achava que ia ser uma goleada da Itália de, sei lá, 4-0 e já era. Mas o Fluminense surpreendeu. Eles tomaram 1-0 dos italianos com esse gol, mas depois empataram com esse cruzamento do Scarpa. Depois tomaram 2-1 com gol de cabeça. Daí o Fluminense, sem desistir, empatou de novo. Cara, e tudo isso no primeiro tempo. Mas daí, no segundo tempo, a Itália fez 3 gols em 11 minutos. Sim, mano, muito rápido. E depois o Flu fez o terceiro gol para fechar o placar. Itália 5, Fluminense 3. E eu acho que o Fluminense deu azar pros italianos, porque na Copa eles caíram na fase de grupos. Pois é. E aí, teu time já jogou contra uma seleção? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de baixar o Promobit, o link tá aí na descrição. E se inscreva no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pra mostrar pra eles essas partidas inusitadas. Beleza? Valeu e tchau!